Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao módulo de mecânica. Meu nome é Thiago. Eu vou dar a cinemática. A gente está na aula 1, né? Mas se você não viu a aula 0 é uma aula de 4 minutos que a gente vai explicar um pouco sobre o curso, sobre os professores, né? Que sou eu e o João, sobre os tópicos que a gente vai estudar. Então é uma aulinha super leve, divertida, bem curtinha assim, para quem quer conhecer um pouco melhor o curso. Então, se você não viu a aula 0, volta uma aula aí no seu arquivo de aulas e dá uma olhada porque vale muito a pena. Agora que essa conversaiada, essa encheção de saco aí já passou, bora falar de matéria. A aula de hoje a gente vai entender alguns conceitos básicos de física e de cinemática que a gente vai precisar usar durante o curso todo. O primeiro conceito é tempo. Cara, tempo. A gente vive no tempo. Quando você está esperando aqui, quando você está vendo o vídeo, você está no tempo, você está inserido no tempo. O tempo é uma grandeza física. E a gente pode medir essa grandeza física de diferentes formas. Então a gente pode medir, por exemplo, em horas, a gente pode medir, por exemplo, em minutos, em segundos, em milissegundos. A unidade internacional para essa unidade, né, para o tempo, é segundos. A maioria dos problemas vai usar segundos, mas é uma coisa a se tomar cuidado. Às vezes o problema dá um tempo em horas e pede o resultado em segundos. E aí a gente tem que ficar atento a essas variações do problema. Como que a gente calcula intervalo de tempo? O que é um intervalo? Bom, por exemplo, você tem lá, você está vendo TV, né? Você está vendo Faustão, aí fala, não, agora vamos pro Reclame do Plim Plim, não sei o que, e ele volta logo depois. A gente vai pro intervalo. O que é um intervalo? É um período. Tem um início e tem um fim. É entre duas coisas, não é? Então você tem um intervalo do futebol, é entre o primeiro e o segundo tempo. Você tem um intervalo da televisão, entre o início de um bloco do programa e o início do segundo. Você tem um intervalo na sala de aula entre, sei lá, a primeira parte das aulas e a segunda parte das aulas. Então o intervalo é uma coisa que começa e uma coisa que termina. Bom, então vamos imaginar o seguinte, você vai lá no show do Wesley Safadão. E aí você vai falar o seguinte, só vai virar o seguinte, ó, você só vai poder ficar lá num intervalo de 4 horas. Ou seja, você vai ficar lá por um período de 4 horas. Então imagina que o show lá, um show matinê, começa 1 hora da tarde. Você tá indo lá, o show lá no Mineirão. Você tá indo lá pro Mineirão, animador, bora, o show do Wesley Safadão, 1 hora da tarde. Aí você vai fazer a conta. Ó, se o show começa 1 hora da tarde e eu só posso ficar 4 horas no show, então eu tenho que ir embora que horas? 5 horas da tarde. Então, o intervalo é isso. É um tempo que tem início e fim. E independente da hora que ele começa, independente da hora que ele termina. Ele é um percurso, ele é um intervalo. Vamos pegar outro exemplo. Ó, imagina que você saiu lá de São Paulo para vir para aqui para BH. E aí você saiu lá de São Paulo, lá às 7 da manhã, saiu cedinho para chegar aqui cedinho. Depois, você andou e chegou aqui 3 horas da tarde. Qual que é o intervalo de tempo que a sua viagem levou? Qual que foi a duração da sua viagem? Bom, vamos pensar, a gente tem que pegar o final menos o inicial, não é mesmo? Qual que é a hora final da sua viagem? 15 horas. Qual que é a hora inicial da sua viagem? 7 horas. Então, se a gente subtrai 15 menos 7, a gente acha 8. Então, sua viagem durou 8 horas. Isso que a gente fez de pegar o final e subtrair pelo início é o que a gente chama de variação. Ela é representada por esse triângulo aqui, um delta. A variação de tempo é um intervalo. Então, se por exemplo a gente sai às 4 horas da tarde de um lugar e chega às 6 horas da tarde, a gente tem 6, que é o tempo final, menos 4, que é o tempo inicial. Então, a gente vai ter um delta, ou seja, uma variação de 2 horas. O nosso intervalo demorou 2 horas. Bom, facinho, esse é o conceito de intervalo. Não tem mistério, a gente vai desenvolver alguns exercícios um pouco mais complexos com esse conceito lá na lista. Bom, galera, agora a gente vai discutir um pouco sobre o conceito de deslocamento. Aí você pensa, cara, deslocamento, o que é deslocar? Bom, deslocar é se mover, é sair de uma posição inicial para uma posição final. Mas antes da gente conversar sobre o que é deslocamento, a gente precisa entender um conceito muito importante, que é o conceito de coordenadas. Bicho, coordenadas, já lembro de geografia. Fala, nossa senhora, será que eu vou ter que decorar coordenada geográfica? Onde que é a capital da Rússia? Não, calma. Coordenadas e o sistema de coordenadas é um sistema que a gente usa para objetivamente contar onde está um objeto. Então imagina que você é um mecânico do carro.
Aí você tá lá na BR-040, né? BR-040, né? Ela sai lá de Brasília, né? E vem aqui em direção a Minas. Ela tá lá na BR-040, você é o mecânico. E aí um carro quebra. O cara pode virar e falar assim, ah, Tô do lado aqui do posto, gasolina gostosa. pode, é uma referência, mas uma referência precisa. O mecânico precisa de uma forma dele te encontrar naquela rodovia gigante para te ajudar. Por isso, a gente usa uma numeração. A gente começa a contar, a gente define uma origem, que é um ponto zero, ou seja, por exemplo, Brasília, né, que é o nosso ponto zero. A gente começa, ó, lá é o quilômetro zero. A partir de lá, tudo começa. Lá é a nossa origem. E aí depois a gente vai contando, conforme a gente vai em direção a Minas, a gente vai somando os quilômetros que a gente andou. Então, por exemplo, o cara quebrou o carro no quilômetro 40. Então, o mecânico vai fazer o quê? Ele vai pegar Brasília e falar, ó, quilômetro 40. Eu vou ter que andar a partir de Brasília 40 quilômetros para achar esse carro quebrado. Isso é em uma dimensão, ou seja, é em uma reta. A gente pode analisar o movimento de várias outras. Então, pensa numa pessoa saltitando. Vou passar essa vergonha aqui, vou saltitar aqui para vocês verem mais ou menos o que eu tô falando. Ó, pegou aqui, ó, saltitou pro lado. E vai seguindo em frente. Você tem um movimento em uma dimensão, por exemplo, a estrada, que é horizontal? Tem. Ó, eu tô chegando aqui e tô parando aqui. Tem um deslocamento horizontal. Mas também tem um deslocamento o quê? Vertical. Por quê? Porque eu tô pulando, ó. Minha altura diminui e abaixa. Diminui e abaixa. E isso, por exemplo, pode ser importante de analisar. Bom, ok. Entendi isso, Thiago. Entendi, então, que se eu estiver andando em reta, por exemplo, eu preciso só de uma reta para sinalizar em qual ponto dessa reta eu tô. Por exemplo, numa estrada, etc. Se eu estiver, por exemplo, andando e pulando, eu preciso de uma reta para falar o meu deslocamento horizontal e uma reta para mostrar o meu deslocamento vertical. Bacana. Mas a gente vive em um mundo 3 dimensões. Ou seja, a gente tem o eixo horizontal, o eixo vertical e o eixo de profundidade. Então imagina que eu tô saltitando aqui na diagonal, ó. Eu saio aqui da frente, ó, e venho aqui, ó. Tô perto de vocês, hein? E venho pulando aqui, ó, na diagonal. Pam, 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 pam. Bom, então imagina, eu saí daí, eu vim pra cá, nessa direção, porque eu tava aqui e acabei aqui. Eu vim desse lado pra esse lado e eu fiquei variando a minha altura porque eu tava saltitando. Então, aqui eu posso analisar o movimento em 3 dimensões. Então, galera, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, todos os movimentos, independentes da natureza deles, se eu tô andando do lado, se eu tô saltitando, se eu tô vindo daqui para lá, todos os movimentos acontecem em 3 dimensões. Por quê? Porque eu estou na Terra, eu vivo em 3 dimensões. Você tem altura, você tem largura e você tem comprimento. Sem problema. Agora, a forma como a gente analisa vai mudar. Por quê? Bicho, pra que você vai analisar a profundidade do carro ali na estrada e a altura do carro? O carro ele tá na mesma profundidade, ele tá andando reto. E ele tá na mesma altura, ele não tá saltitando. Então, pra que você vai analisar esses dois eixos? Pra que você vai complicar o seu problema analisando dois eixos que você não vai usar? Então, geralmente nos movimentos que a gente aprende aqui no ensino médio, são movimentos que a gente chama de retilíneos. Ou seja, eles seguem uma reta. Então, quando a gente fala, um carro andou do ponto 30 ao ponto 50. Ele andou, né, 20 km. Ele andou 20, sei lá, quilômetros, metros, tanto faz. Mas o que a gente está falando? Que ele tá vivendo tridimensional? Ele tá. Ele tem uma profundidade, ele tem uma altura. Mas para que nós vamos usar isso se isso não importa no problema? Ele quer saber de que ponto a que ponto no horizontal o carro foi. Tá bom, Thiago. Já entendi o que é eixo de coordenadas, já entendi quando que usam dois ou três dimensões no eixo de coordenadas. Mas o que isso tem a ver com deslocamento? Bom, agora que a gente já entendeu o eixo de coordenadas, fica facílimo da gente entender deslocamento. Por quê? Pensa comigo. Deslocamento é o valor final da trajetória menos o valor inicial. Tal qual o intervalo de tempo é uma variação entre o tempo final e o tempo inicial, o deslocamento é a posição final do objeto menos a posição inicial. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um amigo e, bicho, pensa num cara emocionado. Ele é super apaixonado na namorada dele, faz tudo pela namorada. E a namorada, assim, apaixonada nele também, os dois se amam muito, etc. Então, assim, eles são extremamente apaixonados. Só que tem um probleminha. Carlito mora aqui em Belo Horizonte e a namorada dele mora lá no Acre.
Tem que ser muito apaixonado para ver lá, né? Tem que ser apaixonado para ir lá. Bom, então vamos representar essa trajetória do Carlitão para ir ver sua amada lá no Acre. Primeiro, a gente tem que pensar qual que é o nosso ponto zero, qual que é a origem do nosso plano cartesiano, do nosso eixo de coordenadas. Pensa comigo, nós vamos analisar um deslocamento de BH para o Acre. Ele vai sair de Belo Horizonte e vai chegar no Acre. Qual que tem que ser a nossa origem? Bom, o mais interessante é que nossa origem seja em BH. Por quê? Porque a gente não vai estar olhando qual que foi o deslocamento dele relativo a BH. Então, se o nosso ponto inicial da nossa trajetória vai ser BH, é interessante que a gente chame ele de zero. Por quê? Porque quando a gente for calcular o deslocamento, a gente vai subtrair a posição final, ou seja, o Acre, menos BH. Só que se BH for zero, a gente pode assumir que a posição do Acre é a distância percorrida. Então a gente vai ver alguns problemas que o exercício já dá os referenciais e as quilometragens, a gente vai ver alguns exercícios assim, mas quando a gente arbitrariamente, ou seja, pelo que a gente acha, vai falar, aqui é a origem, o ideal é escolher a origem da onde a gente sai, porque a gente não precisa subtrair nada quando a gente vai calcular o deslocamento. Se a nossa origem é zero, a gente traça uma reta da nossa origem, BH, até o nosso destino final, o Acre. Vamos supor aí que entre BH e o Acre tenham 3.500 km. É muita vontade de ver a namorada, né? Mas 3.500 km lá aqui de BH até o Acre. E aí a gente precisa saber qual que é o deslocamento do Carlito. Ó, o deslocamento do Carlito é a posição final. Então, na nossa reta, BH é zero. O Acre, o Acre é 3.500. Porque ele está a 3.500 km da nossa origem, que é zero. Então, o deslocamento dele vai ser 3.500, posição final, menos zero, que é a posição de BH. E aí ele vai ter um deslocamento de 3.500 km. Thiago, fácil demais, né? Por que você está me ensinando isso, cara? Se ele está no Acre, lá é 3.500 km, lá aqui vai ser zero. Bom, isso é quando a gente pode chamar o referencial de zero. Agora, se liga nesse exercício. Vamos supor que o problema queira saber o deslocamento de uma pessoa que saiu do quilômetro 93 de uma via pública, sei lá, uma BR-040 da vida. E ela chegou no quilômetro 150. Galera, qual que é o nosso referencial zero? Não sei. Mas a gente sabe que ele sai do quilômetro 93. Então, numa reta, ele não saiu do ponto zero, ele saiu do ponto 93 dessa reta. E ele chegou ao ponto 150. Ou seja, o nosso destino final é o quilômetro 150 daquela reta. Então, a gente faz o seguinte, a gente pega, 150 km é o ponto final, 150, menos o ponto inicial, 93. Então, se a gente fizer essa operação, a gente vai ver que ele andou 57 km. Porque o deslocamento dele foi 57. Para você conseguir o deslocamento, é só você pegar o ponto final da trajetória menos o ponto inicial. Bom, agora a gente chega na parte um pouco mais complicada da aula, que é velocidade. Mas é super tranquilo se você entender os dois últimos conceitos. Se não, pausa a aula, assiste de novo. Esteja muito tranquilo e natural com esses conceitos de tempo e deslocamento que a gente teve até agora. Bom, velocidade nada mais é que uma razão, é uma proporção. O que é isso? É um valor sobre outro. Então, você pergunta assim pro seu amigo, seu amigo chegou aqui na sua casa, bicho, qual que foi a velocidade que você chegou aqui? Ou seja, qual que foi a velocidade que você veio mais ou menos no seu carro aqui? Aí o cara fala, 30 km por hora. Então, vamos pensar aqui, quilômetros por hora. A gente vai ter 30 km, que é o deslocamento. Então, do ponto final menos o ponto inicial, o cara percorreu 30 km, o deslocamento. Sobre o tempo, 1 hora, então ele acha a velocidade. Essa é a velocidade que o cara estava indo. Então, a gente pode dar a velocidade em várias formas. A gente escuta muito quilômetros por hora, né, porque a gente anda de carro, mas pode ser metros por segundo, que é que muitos problemas de física vão usar, porque é o que a gente chama de unidade internacional, né, que é um consenso entre os cientistas. Então, metros por segundo, a gente anda 1 metro em 1 segundo. Thiago, você estava falando aí por 1 hora. Como que eu calculo isso para períodos maiores? Bom, aí a gente já entra num conceito que a gente vai melhorar, explicar um pouco melhor na próxima aula,
que é o conceito de velocidade média e velocidade instantânea. Mas assim, de forma simplificada, a velocidade é a distância que você percorre sobre o tempo. E aí você faz aquela divisão e deixa na unidade que você quiser. Bom, imagina que o Carlitão fez a viagem para ver a amada dele, né, em 35 horas. Bicho, haja paciência, né? 35 horas para ver alguém. Mas apaixonado, né, Carlito? Tem que entender. Então ele demorou 35 horas. A gente sabe que o deslocamento do Carlito foi 3.500 km. Por quê? Porque do ponto 0, BH, até o ponto final, que é o Acre, dão 3.500 km. Perfeito. Então, para a gente achar a nossa velocidade média percorrida pelo Carlito, a gente vai ter que dividir 3.500 por 35. A gente vai ver então que o Carlito, durante a viagem dele aqui de BH até o Acre, viajou mais ou menos a 100 km por hora. Bom, então vamos ver um último exemplo aqui para a gente entender esse conceito de velocidade. Galera, então vamos pensar no seguinte. Uma pessoa percorre 36 km por hora. Aí o problema vira para você e fala o seguinte: qual que é a velocidade dela em metros por segundo? Fácil. Como a gente está falando de uma razão, a gente pode transformar o que está em cima e o que está embaixo e achar a razão. Então, primeiro, o tempo inicial, né, que as unidades iniciais eram quilômetro por hora, ou seja, a gente precisa transformar o deslocamento do quilômetro para o metro e o intervalo de tempo de horas para o segundo. Vamos primeiro começar pelo quilômetro, que é mais fácil. A gente tem 36 quilômetros, ou seja, a gente sabe que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, 36 quilômetros equivalem a 36.000 metros. Perfeito. Agora, vamos transformar o tempo. A gente sabe que 1 hora possui 60 minutos e 1 minuto possui 60 segundos. Então, a gente pega 1 hora, 1, que é a quantidade de horas, vezes a quantidade de minutos, 60, e a quantidade de segundos que cada um desses minutos tem. Então, a gente multiplica isso tudo por 60. Então, o resultado dessa operação vai dar 3.600 segundos. Legal. Então, agora a gente tem que a distância percorrida foi 36.000 metros em 3.600 segundos. Vamos achar a velocidade de metros por segundo? 36.000 por 3.600. 36.000 por 3.600. A gente vai achar que a velocidade que o objeto estava em metros por segundo é 10 metros por segundo. Facinho? Tranquilo? É só você entender os conceitos e aí não precisa de fórmula nenhuma. Galera, a aula de hoje termina por aqui, mas o seu trabalho não. Lembra do que a gente falou lá no início da aula sobre fazer os exercícios. Então pega os exercícios dessa semana, estão bem tranquilos, bem levinhos de fazer. Então pega um pouco, dá uma olhada, escreve as dúvidas pra gente que você tiver. E é isso, demorou? Vamos junto. Vocês já aprenderam uma das partes mais importantes da cinemática agora. E agora é só pra frente. Demorou? Beijão, até a próxima aula. Até mais.